Alguém já deve ter ouvido em muitas ministrações sobre Ezequiel 37, aonde a gente encontra a história relatada de um profeta que é levado a um vale de ossos secos. Eu tenho certeza que você já ouviu isso. Você, sendo crente, já foi em algumas conferências ao qual foi ministrado sobre o vale de ossos secos. Querida igreja, a palavra de Deus, ela se renova. As Escrituras Sagradas, ela tem um relato de Cristo Jesus do início ao fim, porque Ele foi estabelecido antes de nós sermos criados a ser o nosso Salvador. Então, toda a criação está envolvida na cruz de Cristo. Nós não temos como escapar da cruz de Cristo. E ela deve ser mencionada, ela deve ser falada, ela deve ser lembrada sempre no meio, nas conversas dos cristãos. A cruz de Cristo nos revela o Espírito de vida. A cruz de Cristo nos revela a vida de Deus em nós. Ezequiel, ele é levado a um ambiente de ossos secos em uma visão. E essa visão de Ezequiel, ela poderia ser hoje feita do jeito que eu gosto. Haja vida em você, seja cheio da vida de Deus. Porém, eu não quero trabalhar essa questão do vale de ossos secos, dessa visão. Eu quero trabalhar o contexto em que o povo de Deus está no exílio babilônico há muito tempo. E eu vou falar para vocês, o sofrimento desse povo é relatado aqui em Ezequiel como algo terrível, como algo muito difícil, um período extremamente difícil. E quando Ezequiel tem essa visão, ele é levado nessa visão, o Senhor Deus declara para ele que ele deveria falar, que ele deveria profetizar em nome da palavra do Senhor. E Ezequiel, ele tem uma visão de um ambiente totalmente seco. E, querida igreja, sinceramente, essa visão que Deus está mostrando para Ezequiel era o povo de Israel. O povo de Israel estava se sentindo como ossos secos. O versículo 11 desse capítulo 37 fala: nós estamos como secos, nós estamos como pessoas vazias, dentro de nós estamos secos. Há muito tempo eles estavam vivendo longe da sua terra, longe do templo, e era muito difícil permanecer na fé, porque a Babilônia em si tinha um sistema religioso totalmente diferente. O sistema babilônico, ele tinha uma forma religiosa totalmente diferente do povo de Deus. E eles se sentiam cada vez mais secos e vazios. Esse é o relato do povo de Deus. Eles dizem que estão secos. Eles falam, estamos secos. Verso 11 desse capítulo 37 diz: os nossos ossos secaram, pereceu-se a nossa esperança. Ah, igreja do Senhor, o povo de Deus estava sem esperança. E durante um bom tempo, Deus, Ele envia muitos profetas, e profetas vêm e vão e falam e dizem. E neste período, Ezequiel se apresenta ao povo para reanimá-los, para reavivá-los, para dizer para eles que o plano de Deus ainda está em ação, para colocar no coração deles algo que eles haviam perdido, que era a fé. O verso 11 deixa bem claro para nós que havia uma sequidão na esperança. Eles perderam a esperança. Não muito diferente de nós. Não muito diferente de muitos cristãos que muitas das vezes se sentem assim, secos. Parece que não tem sentido mais
esperar tanto. Parece que não faz sentido mais aguardar tanto uma resposta. Parece que a fé, ela já não mais movimenta dentro do coração como movimentava antes. E os pensamentos se tornam cada vez mais vazios e secos e sem vida. E sobre isso que eu quero falar com você, igreja. Essa é uma situação terrível que o povo de Deus está vivendo, mas no meio da situação mais terrível, o Espírito de Deus vem. O Espírito de Deus vem e move corações, e move vidas cheias de falta de esperança. Nem cheias elas não estavam, elas estão vazias. Elas não tinham mais esperança no coração. O Espírito de Deus move. E nessa visão de Ezequiel, os ossos secos se tornam um grande exército pelo mover do Espírito de Deus. Isso é tão poderoso quando nós lemos, que nós queremos declarar e ficar profetizando que as pessoas voltem a ter carne, que voltem a ter músculos, como um processo que toda a visão vai levando Ezequiel a ter. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Não é sobre a gente profetizar, que nós devemos profetizar e deveríamos fazer isso mais vezes, quando nós vemos a nossa vida seca, vazia. Deveríamos profetizar mais: haja vida em ti, ossos, haja vida em ti, casamento, haja vida em ti, filho. Em nome da palavra do Senhor, eu declaro vida em ti. Nós deveríamos fazer isso mais vezes. Mas eu não quero falar sobre ser profeta, não é sobre o profeta que eu quero falar. Eu quero falar da nação de Israel. A nação de Israel estava em um estado desesperançoso. Não havia esperança neles. Eles se achavam cada vez mais perdidos. Eles se achavam cada vez mais acabados. Um povo que se sentia abandonado pelo seu Deus. Um povo que se sentia abalado. Apesar das coisas estarem ruins, Deus, Ele envia Ezequiel para profetizar. E eu acho isso tão lindo, eu acho isso tão maravilhoso. E ele chega e profetiza para eles o seguinte: está chegando o tempo da manifestação de Deus. Querida igreja, está chegando o tempo da manifestação de Deus. Ele se manifestará em meio a um povo que está cansado e abalado. Um povo que se sente sozinho e solitário. Ele diz para Ezequiel, diz para eles o seguinte: diz para esse povo que eles serão retirados do cárcere dos seus inimigos. Diz para esse povo que eu os tirarei deste lugar, dessa terra que eles estão vivendo, dessa terra dos seus inimigos, e abrirei as covas deles. Sabe por quê? O povo de Israel estava se sentindo como vivos enterrados. Ou seja, mortos-vivos. A sensação do coração do povo de Deus era essa: nós estamos debaixo de uma cova, não conseguimos respirar, não conseguimos viver do jeito que deveria viver, não conseguimos adorar a Deus como nós adorávamos lá no passado, nós não conseguimos viver mais assim. E Deus fala para Ezequiel: fala para o meu povo, fala para eles que eu os tirarei das covas que eles estão. Que o inimigo lançaram eles numa cova, eu os retirarei de lá. Eles não serão mais mortos-vivos. Eles não serão mais assim. Segunda coisa que Ezequiel, ele é impelido pelo Espírito a profetizar para a nação de Israel, é que serão levados à sua própria terra. Ah, igreja, isso é lindo demais. O Senhor Deus dizendo: eu os tirarei deste lugar onde o inimigo lançou vocês e levarei vocês para a sua própria terra. Ele está dizendo: eu tenho um lugar melhor, eu tenho um lugar maior, eu tenho uma terra boa, eu tenho uma terra cheia de esperança para vocês. E
observe isso, que o Espírito de Deus é vida em nós, e Ele faz com que eu e você venhamos a ser cheios de propósitos. Todas as vezes que o Espírito, Ele entra em nossos corações, nós temos definições de propósito, e temos compreensão de esperança, temos compreensão daquilo que Ele quer. Foi prometido por Deus que o povo de Israel, eles seriam dele, e que Deus seria o Deus deles. Essa promessa já havia sido dita várias vezes, mas Ezequiel é enviado pelo Espírito de Deus para profetizar e dizer: o meu Deus será o Deus de vocês, e vocês o terão como Deus, e vocês serão o povo dele. E isso traz à memória algo que estava esquecido, algo que estava deixado de lado, algo que, por conta do sistema babilônico, estava difícil de ser digerido, estava difícil de entender que Deus estava com eles debaixo de sepulturas, estava difícil de entender que Deus estava com eles naquele modo de vida que eles estavam vivendo, e entender que Deus era Deus deles numa situação de mortos-vivos era complicado demais. Mas Ezequiel é usado pelo Espírito de Deus para dizer e profetizar: o Deus é o Deus de vocês, e vocês são o povo dele. Querida igreja, nós precisamos lembrar disso sempre. E nessa Santa Ceia de setembro, ao qual a primavera está vindo, a esperança cresça em você. Que essa Santa Ceia venha nesse mês de setembro como um renovo no teu coração, trazendo para você as preciosas promessas de Deus, trazendo a lembrança para você de uma promessa que talvez você já tenha ouvido e se esqueceu, que talvez você tenha, em um tempo atrás, até deixado descer no seu coração, mas você se esqueceu, por conta das adversidades da vida, por conta do sistema em que o mundo tem nos feito viver. E aqui, repetidas vezes, Deus estimula o povo. Deus, Ele fala por muitos profetas. Através da boca de muitos profetas, Deus havia falado com eles. Eles passam no exílio babilônico por muitos anos, porque eles estão secos e vazios. Abra sua Bíblia comigo. Eu quero chegar em um ponto de uma promessa maior. Ezequiel 37. Você vai correr um pouquinho as Escrituras Sagradas. No verso 24, a intenção de Deus era estimular a fé de Israel. E aqui, Deus faz eles lembrarem de algumas coisas que eles haviam esquecido. Verso 24 está escrito assim, Ezequiel 37, verso 24. E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Verso 25, e habitarão na terra que dei o meu servo Jacó, na qual habitaram nossos pais, e habitaram nela, e eles, e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente, e farei com que eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre, e o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Verso 28, e as nações saberão que eu sou o Senhor, que sacrifico a Israel, quando estiver
o meu santuário no meio deles para sempre. Aleluias! Glória a Deus! Aleluia! Aqui, quando você vê citar Davi, Davi foi um exemplo de um dos maiores reis de Israel. E eles estão e o que essa profecia traz na lembrança de Israel? Que Davi simboliza Cristo Jesus. E o fato de simbolizar Cristo Jesus traz a esperança no coração do povo de Israel, porque eles têm a compreensão de um governador, de um homem como Davi foi, de um grande governador, que tudo que aquele governador estivesse estabelecido seria cumprido pelo seu povo, e tudo aquilo que aquele governador instituísse seria instituído. E começa a crescer no coração do povo de Israel, novamente, a fé. Eles são estimulados a viver novamente por fé. E quando nós pensamos em Cristo, nessa figura de governador, é algo maravilhoso para nós como igreja, porque Ele trabalha na vida daqueles que entregam ao seu governo. Deus trabalha na vida daqueles que entregam suas vidas ao governo dEle. Isso é poderoso. E logo em seguida, fala que eles habitarão na terra que era herança dos seus antepassados, que era herança de Jacó. Está dizendo para o povo de Israel que eles teriam e seriam herdeiros de uma promessa, de uma aliança que foi feita com os pais dele, ou seja, uma aliança geracional. E quando eles morressem ou perdessem as suas vidas na história, aquela herança passaria para os filhos deles. E então aqui Jacó simboliza a igreja de Cristo, e Davi simboliza Cristo Jesus. Jesus é o governador da igreja, e a igreja tem uma herança de uma aliança inquebrável, de uma aliança poderosa, de uma aliança eterna. Quando nós pensamos a respeito de um reino, o reino de Jesus é eterno, igreja. O reino de Jesus é eterno. E Ele é rei eternamente. E Ele é rei eternamente. Jesus vive eternamente. E Ele reina eternamente. Isso deve estar bem cravado em nós. Isso tem que estar bem entranhado em nós. Sabe por quê? Porque senão nós nos tornamos ossos secos. Pessoas vazias de esperança. Pessoas vazias, não sabendo o que esperar de um governo. Não sabendo o que esperar de uma falsa administração, como o povo de Deus estava debaixo de uma administração de Nabucodonosor. E, sinceramente, não era nada fácil viver debaixo do sistema babilônico. Era uma das coisas mais terríveis que alguém poderia viver. O exílio babilônico mostra para nós como um sistema pode nos ressecar. Como um sistema pode tirar de nós a esperança que nós temos. E aqui Ezequiel, ele, cheio do Espírito de Deus, revela a aliança de Deus com o seu povo. Ele revela que Deus fez coisas incríveis por amor a eles, por amor e os antepassados dele. Quando eu falo isso, eu estou falando dos patriarcas. Eles viveram coisas incríveis e era para eles lembrarem dessa aliança. Era para eles ficarem atentos ao que Deus já havia feito. A profecia de Deus, ela é eterna. O que é isso? A palavra de Deus, ela é eterna, igreja. Israel precisava ouvir isso. A palavra de Deus é eterna. Por isso, quando ele profetiza aos ossos, ele fala em nome do Espírito.
ossos voltem a viver em nome da palavra do Espírito. Ele estava dizendo dessa forma: a palavra de Deus, ela é eterna. Igreja, a aliança de Deus, ela é eterna. A aliança da graça, ela é eterna. E isso é poderoso para mim e para você. Isso é glorioso. Isso é transformador. Foi prometido ao povo de Israel que Deus habitaria no meio deles. Nós lemos aqui e está escrito que porei o meu santuário no meio deles para sempre. Isso deixaria o povo com consolo. O fato de Deus habitar com eles, estar com o tabernáculo deles, significava algo consolador. Por quê? Quando eles ouvem que eles sairiam daquela terra de escravidão, iriam para uma outra terra, uma terra boa, tem uma promessa de que eles retornariam para Jerusalém, que era a terra deles. Isso traz uma esperança no coração deles. E Deus aproveita para falar assim: eu vou habitar com vocês. A minha presença será o consolo para vocês. A minha presença fará toda a diferença para vocês. A presença especial de Deus entre eles seria o consolo do povo de Israel. E Deus, Ele vai trabalhando a história. Eu acho isso muito bonito. Eu amo as Escrituras Sagradas, porque ela vai trazendo em cada etapa a revelação de quem Cristo é para nós. Para aqueles homens daquele tempo, era só uma sombra. Era só uma sombra. Mas para mim e para você, existe uma revelação poderosa de Cristo em toda a Escritura. Deus quer estar presente no meio do povo, com o seu santuário, dizendo assim: eu estou no meio de vocês para santificá-los. Para santificá-los. Deus se revela a Israel dizendo, ao povo de Deus dizendo: vocês retornarão para a casa de vocês. Isso, o povo de Israel era uma herança. Eu tenho uma herança. A ausência do templo era algo assim: perdemos a nossa herança. Perdemos a nossa herança. Era dolorido não ter mais um lugar para poder adorar a Deus. Era difícil para eles. Por isso a sensação de estarem secos. Por isso Deus fala que nesse instante, momento dessa história que eu estou contando: Israel, eu quero habitar no meio de vocês. E eu habitarei no meio de vocês. O meu santuário trará para vocês a minha presença santificadora. A minha presença poderosa. Deus habitará novamente no meio de vocês. Eles perderam a presença de Deus por conta de muitas falhas, mas aqui Deus fala para eles que retornaria por causa da esperança que nasceu do coração deles. E neste momento Ele está dizendo: eu vou habitar com vocês. O povo de Deus, eles terão, depois que o tabernáculo estiver habitando ali com eles, eles terão novamente a oportunidade de conversar com Deus. Eles terão novamente a oportunidade de ouvi-lo. Eles terão novamente a oportunidade de falar com Deus. Poderão manter a comunhão com Deus. Isso era maravilhoso, porque eles haviam perdido por conta do exílio. Querida igreja, isso me faz pensar tantas coisas. Isso me faz pensar tantas coisas. Deus planeja nos santificar. Deus planeja santificar aqueles que estabelecem santuários dentro de si e ao seu redor. Deus planeja santificar. E o povo de Israel, ele desfrutaria de uma bênção para sempre. Ele desfrutaria de prazeres de vida eterna. E
Todo o sentido dessa ministração hoje é sobre isso, sobre uma vida eterna. Quando Ezequiel profetiza aos ossos secos vida, ele está dizendo: a eternidade esteja em vocês. A eternidade de Deus esteja em vocês. A vida eterna esteja em vocês. Todas as promessas bíblicas estão se cumprindo. É muito visível. Se você não lê as Escrituras, você deveria fazer isso mais vezes. Na verdade, deveria reler e reler sempre. As Escrituras têm que ser um hábito meu e seu. Deus disse: o meu povo voltará para Jerusalém, e eles voltaram. Deus disse: meu povo voltará para Jerusalém, e eles retornam para Jerusalém. Deus disse que daria um novo coração para o povo, e o Espírito do Senhor habitaria neles, e Deus fez isso. E Deus fez. Deus disse que daria todas as coisas de volta para Israel, e Deus fez. E Deus fez. E hoje, Ele ainda faz? E hoje, Ele ainda está fazendo? Sim, Deus disse e fez. Deus disse e está fazendo. Deus disse e vai fazer ainda muitas coisas maiores e melhores. O que nós precisamos é alimentarmos a nossa fé, assim como o povo de Israel, e aumentarmos a esperança das promessas de Deus em nossos corações. E aumentarmos em nós o desejo de buscar pelo Espírito. O desejo de sermos cheios do Espírito. Sermos cheios da presença. E disse que faria. Deus disse que faria muitas coisas. E Ele fez todas elas. E Ele fez todas elas. Ele fez e está fazendo. Isso é poder de Deus. Quando nós participamos do reino eterno de Jesus, a nossa vida, ela muda as coisas, porque aquilo que não existia passa a existir. Aquilo que parecia longe se torna perto. Aquilo que parecia distante e oculto aos nossos olhos e aos nossos ouvidos se torna realidade, porque o reino eterno é o reino de Yeshua HaMashiach, é o reino de Jesus Cristo, é o reino do Messias, é o reino de Deus. Jesus disse que faria e Ele fez. Jesus disse que tem feito e Ele realmente está fazendo. Nós temos testemunhado daquilo que Ele tem feito por nós e através de nós. E Jesus disse que fará a igreja, Ele fará. Ele fará. Os participantes do reino terreno se tornarão participantes também de um reino eterno. E essa é a promessa. E essa é a promessa que nós carregamos, que o reino terreno que nós estamos aqui, nós estamos participando, se tornará um reino eterno. E eu estou falando de algo superior. Estou falando além daquilo que você já pensou ou imaginou. Eu estou falando daquilo que nós cantamos segundos atrás, minutos atrás, de que Ele virá. Eu estou falando de um lugar santo, ao qual nós não teremos mais tristeza ou dor, sofrimento. Estou falando de uma eternidade com Ele. Eu estou falando de uma vida abundante. E com essa certeza estamos voltando para nossa casa. É com essa certeza que nós estamos ansiosos pelo retorno para nossa casa. Querida igreja, que você possa sair daqui hoje dizendo: exílio nunca mais. Que você possa sair deste culto declarando: exílio nunca mais. Eu não sou vazio, eu sou cheio do Espírito. Eu não sou ossos secos, eu não me sinto seco. Eu tenho uma presença, eu tenho uma vida, eu tenho a eternidade em mim. Eu tenho a eternidade em mim. Cristo
em vós é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4, para finalizarmos esta ministração e assim ceiarmos ao Senhor. Efésios capítulo 4, está escrito assim, no verso 4. Para você ter uma melhor compreensão do que eu estou dizendo. Efésios capítulo 4, verso 4. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados a uma só esperança, a vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A igreja é corpo de Cristo. A igreja é corpo de Cristo e ela está sendo governada pelo cabeça que é Cristo Jesus. E essa igreja, ela tem uma forma, ela tem um formato, ela tem um estilo de vida diferente, ela tem uma esperança, porque ela se move por intermédio do Evangelho. Ela se move por aquilo que o Evangelho diz a respeito de quem ela é. A igreja de Cristo carrega em si uma esperança, uma força, um ânimo. A igreja de Cristo, ela é vivificada pelo Espírito de Deus. A igreja de Cristo, ela tem vida, ela tem movimentos por causa do Espírito de Deus. Ela não é ossos secos. Ela não é vazia. Ela não é vazia. Ela não é vazia. O meu Espírito habita em vocês. Ah, igreja do Senhor, que hoje o Espírito do Senhor alcance o teu coração. Que ele fique em chamas pela presença, que ele se aqueça, sabendo que em breve Jesus está voltando para nos levar para casa. Que em breve ele retornará para nos levar. A graça, ela nos estimula. A graça, ela nos leva e anima o nosso coração em sabermos que o nosso governador é Cristo Jesus.